Para repercutir esse tema que você trouxe ontem aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, justamente falando que empresas como Google, Facebook, aí nos Estados Unidos estão cobrando esse atestado da vacina contra a Covid. Nós recebemos hoje aqui no Jornal da Manhã Otávio Torres Calvetti, ele que é juiz do trabalho, está aqui ao nosso lado. Inclusive, gostaria que você posteriormente fizesse uma pergunta também para o nosso entrevistado, até para a gente bater essa bola de como que isso está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, porque isso também está acontecendo aqui no Brasil, não é mesmo? Muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição, Otávio. Até que ponto as empresas podem cobrar ou tornar isso um fator decisivo para que essas pessoas retornem ao mercado de trabalho apresentando esse atestado de vacinação? Muito bom dia, obrigado pelo convite. Eu acho assim, nós temos que ter muita cautela nesse momento, né? Porque, a rigor, aqui no Brasil não existe uma lei ainda, ou não existe uma norma técnica emitida pelo poder público, dizendo se há ou não esse requisito de estar vacinado para retornar ao trabalho. Então, se a gente fizer uma interpretação, digamos assim, fria do nosso ordenamento jurídico, a empresa ela está autorizada a chamar de volta o seu empregado para o trabalho presencial, ressalvando as gestantes, porque as gestantes, aí sim, nós temos uma lei especial, que é a Lei 14.151 de 2021, que proíbe o trabalho presencial de gestantes durante a pandemia. Agora, é claro que a ausência dessa lei específica, ela não significa que é um sinal verde para cada empregador fazer o que bem entender, sem ter as cautelas, sem ter o famoso bom senso, né? Nós estamos já há mais de um ano com o trabalho à distância, com o trabalho telepresencial para preservar a vida das pessoas, e me parece que nesse momento de retomada, nesse momento de retorno, a empresa não pode se assodar. A empresa tem que buscar os caminhos, digamos assim, que mais preserve a saúde dos trabalhadores, a vida dos trabalhadores. Mas autorizada a chamar de volta o empregado, de fato, ela está. Excelência, William Travassos falando, muito bom dia. Eu queria aproveitar, porque nós tivemos vários protestos pelo mundo, inclusive na França chamavam isso de ditadura sanitária. Essa balança entre direito individual e direito coletivo que agora vai para a relação do trabalho. Se o senhor fosse julgar um caso desse, de obrigatoriedade da vacina para o retorno ao trabalho, qual seria a sua avaliação? Então, na minha avaliação, eu sou daqueles juízes que procura ser bastante técnico, bastante imparcial e trabalho a partir do que o ordenamento jurídico traz. Eu acho que esse tipo de escolha é uma escolha que parte preferencialmente do Congresso Nacional. O Congresso é que tem que dizer quais são as regras de conduta, né, através do ordenamento jurídico para pautar o cidadão. Então, eu como magistrado, eu tenho uma postura assim, bastante focada nessa percepção de interpretação. Ou seja, eu não posso, como magistrado, criar obrigações não previstas em lei, nem restringir direitos das pessoas que a lei assegura. Então, nesse momento, como eu disse no início, a gente não tem hoje uma lei dizendo que o empregado tem o direito de ficar em casa e que o empregador não pode chamar para o trabalho. Até porque fica um paradoxo, né? Nós estamos num esforço coletivo para tentar retomar a economia, nós estamos seguindo um plano de imunização, né? A vacinação, obviamente, extremamente importante e recomendável, mas se agora o poder público já começa a permitir o relaxamento do isolamento social para a retomada das atividades e o empregador não puder utilizar da mão de obra que ele já possui e que ele está, de certa forma, se sacrificando esse tempo todo para manter esse emprego, para poder fazer a retomada, eu acho que seria um contrassenso, né? Então, eu como magistrado, eu entenderia que o empregador pode, sim, chamar o empregado de volta. Eu tenderia a entender que o empregado que se recusa a retornar sem ter um motivo, isso também é bom deixar claro, né? Porque o empregado, ele pode, sim, ter um motivo para não retornar. E esse motivo, normalmente, vai ser uma questão médica, né? Ele vai ter que estar amparado por um laudo médico, alguma coisa que mostre que ele, de fato, não pode retornar presencialmente. E a obrigatoriedade da vacina? Condicionar o retorno? Isso é outro tema também que, entre nós, está muito polêmico, né? Nós já tivemos uma decisão no TRT de São Paulo
que confirmou uma justa causa porque a empregada se recusou à vacinação. Eu também estou entre aqueles que acham que esse tipo de decisão pode até acontecer, mas em casos muito específicos. Como regra geral, é a mesma ideia. O STF disse que a vacinação ela é obrigatória, que o indivíduo, por questões pessoais, não pode se recusar a vacinar, mas o STF deixou claro na decisão vinculante dele que essa obrigatoriedade ela vai surgir a partir de lei ou decorrente de lei, ou pelo menos aqui no nosso caso na área trabalhista, de uma norma regulamentadora do agora, né, de novo, Ministério do Trabalho, que crie esse requisito para que uma pessoa possa ficar no emprego. O risco desse tipo de interpretação hoje é a gente acabar criando, através de um ente privado, né, um ator privado, que é o empregador e empregado ali, uma relação privada, uma imposição de um requisito para exercício de um direito que é fundamental para o ser humano, que é o direito ao trabalho, o direito de estar trabalhando, né? Então, acho que a gente precisa de uma lei específica, uma regulamentação específica, para que esse requisito, estar vacinado, seja um requisito para a manutenção do emprego. Otávio, nosso correspondente Eliseu Caetano gostaria de fazer uma pergunta e até traçar alguns paralelos aí com a situação dos Estados Unidos. Eliseu, com a palavra. Pois é, Mariana, muito obrigado pela abertura do espaço novamente. Doutor Otávio, dentro da sua experiência, o que você acha, o que o senhor acha que o trabalhador brasileiro deve fazer caso ele seja obrigado pelo empregador dele a ir para o ambiente de trabalho completamente vacinado? Aqui nos Estados Unidos, como eu disse há pouco, o governo federal não fez a obrigatoriedade, mas está sugerindo que isso pode acontecer a qualquer momento. Ontem, no fim da tarde de quinta-feira, o presidente Joe Biden decidiu lançar esse pacote de estímulo financeiro e também disse que a partir de hoje, sexta-feira, todos os servidores federais vão ser obrigados a usar máscaras dentro de seus postos de trabalho. E o que chamou a atenção é porque os servidores federais, somente os servidores, são quase 4 milhões. Se a gente somar todos os terceirizados de outras empresas que também prestam serviço, esse número pode chegar a quase 9 milhões de americanos sendo obrigados a usar máscaras em seus locais de trabalho. E o que acontece se essa pessoa, se esse empregado não quiser usar máscaras? Aqui nos Estados Unidos e também aí no Brasil, existe algum dispositivo de defesa ou isso vai ter que ser avaliado caso a caso na Justiça? Então, o uso desses equipamentos que são de proteção, né, aqui no Brasil a gente tem lei falando do uso de máscara, a gente tem regramentos municipais, estaduais, falando do álcool gel, do distanciamento mínimo para as pessoas ficarem ali no ambiente de trabalho. Então, isso é algo que o empregador tem que exigir. Ele tem que fornecer esses equipamentos de proteção e tem que exigir que os empregados utilizem e cumpram essas regras para a saúde de todos. Se o empregado se recusar a usar uma máscara, se recusar a usar álcool gel, etc., ele pode sim ser punido, ele pode ser advertido, depois uma segunda advertência, pode até culminar com a justa causa. No caso da vacinação, o empregado também pode acabar sendo dispensado por justa causa. Por quê? Porque existe esse entendimento, como eu falei no início, de que o direito da coletividade deve se sobrepor ao direito do indivíduo. Então, existe esse entendimento, tanto que já tivemos decisão no TRT de São Paulo nesse sentido. Então, o empregado fica realmente numa situação assim, muito fragilizada, né? Porque se ele não quiser se vacinar, ele vai estar sujeito a essa atitude do empregador e o que ele depois vai acabar fazendo é buscar na Justiça do Trabalho e, assim, na Justiça a gente não tem como dizer qual vai ser o resultado final. A gente já percebe que há muitos entendimentos pela justa causa, mas não é nada ainda pacificado, não é nada ainda que já está resolvido. Então, a gente está vivendo um momento, de fato, de insegurança. Por isso que o bom senso, a minha experiência, recomenda o seguinte: cautela, não faça nada radical agora. Oriente as pessoas, mostre como é importante a vacinação, mostre as estatísticas, mostre os números, dê informação, faça uma campanha na empresa para que os empregados queiram se vacinar voluntariamente antes de qualquer medida mais drástica.
Eliseu Caetano, muito obrigada pela sua presença aqui e participação conosco, junto com Otávio Torres Calvetti, ele que é juiz do trabalho, mestre e doutor pela PUC de São Paulo. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos, sua presença aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Obrigado, senhores. Muito obrigado.